Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político, entrevista e conversa com o senador Tasso Gereissati. O parlamentar é o relator do Marco Legal do Saneamento, que tramita no Senado, e é um dos principais líderes do PSDB, um partido que ele presidiu por duas ocasiões. Para me acompanhar, a gente tem a editora Beth Lopes, que está em São José dos Campos, e o senador Tasso Gereissati. Senador, muito obrigado por nos atender e muito bem-vindo aqui ao Papo com o Editor. Eu que agradeço, é um prazer e obrigado pelo convite. Senador, vamos começar a falar aí do marco legal do saneamento, né? O senhor é o relator dessa proposta que está no Senado. Havia uma expectativa de que o relatório do projeto fosse apresentado essa semana. A gente queria saber aí que dia que isso vai ser apresentado, se vai ser na próxima semana, e se a expectativa mesmo é votar aí no dia 24 o projeto inteiro já. Isso. No nosso sistema de trabalho, que nós fizemos no Senado, que é essas sessões remotas, as pautas são decididas às segundas-feiras de manhã pela reunião de líderes. Então, definitivamente, o dia da sessão, da votação ou da leitura do relatório deve ser decidido agora na segunda-feira. A princípio, está marcado para terça ou quarta-feira da semana que vem, dependendo da decisão dos líderes, logicamente, e também se não aparecer nenhum evento extraordinário, o que nesses eventos, né, nesse momento que nós estamos vivendo, não é tão extraordinário assim. Aquelas extraordinárias estão virando ordinários. Então, acho que vocês sabem melhor do que eu que daqui para lá tudo pode acontecer. Mas a nossa expectativa, nós estamos trabalhando para isso, à disposição do presidente Davi, é votar na semana que vem. Senador, quais são as principais resistências? Fala-se, né, a questão das privatizações. O senhor acha que a matéria pode passar assim, sem grandes intercorrências? E quais os benefícios que vai trazer, principalmente para aquela população chamada os invisíveis, né? Milhares de brasileiros que não têm acesso aos serviços básicos no nosso país? Esse é o grande problema. É uma luta incrivelmente diferente, porque são milhões de brasileiros que nós estamos chamando de invisíveis e sem água e sem esgoto. São os mesmos, que agora na pandemia tem se mostrado de uma maneira tão explícita. As pessoas que recorrem ao auxílio emergencial e não existem. Não são vistos porque não tem carteira de trabalho, não tem nenhum tipo de programa social, etc. Esses também, na sua grande maioria, são sem água e sem esgoto. Não são organizados, não têm voz, a participação política deles, apesar de ser maciça, é muito silenciosa na hora do voto, mas não tem nenhum poder de pressão, por exemplo, diante do Congresso. Essas milhões de pessoas enfrentam a resistência, principalmente, ou eu não diria, eu posso até estar exagerando um pouco, mas unicamente das corporações, que são baseadas pelas empresas estaduais, que têm algumas empresas muito boas, mas estão muito inseguras quanto às possibilidades que o novo marco do saneamento vai trazer. Elas foram acostumadas a anos e anos de contratos exclusivos, sem concorrência, não tem metas definidas de alcance, não tem normas bem delineadas e, portanto, são muito protegidas. Você trazer à tona a necessidade de competição, de concorrência e estabelecimento de normas dá insegurança a essas empresas, a essas corporações, vamos chamar assim. Mas eu tenho que dizer para você que elas são muito fortes. São muito fortes nos estados, junto aos governadores, são muito fortes junto aos senadores, porque elas se multiplicam em várias associações, em sindicatos.
Senador, o senhor citou aí essas empresas estaduais, né? Entre alguns pontos polêmicos que estão sendo no no marco regulatório do saneamento, o marco legal do saneamento, está o prazo e o período de renovação para concessão dos contratos atuais, né? Das empresas estaduais, que é até março de 2022 e por mais 30 anos. Isso vai continuar? Vai ficar desse jeito? O senhor deve relatar, senador? Essa foi a grande flexibilização que a Câmara fez, porque aonde se resume o termo que dá a essas companhias um monopólio e uma garantia de serviços quase que intocáveis. É um termo chamado contrato de programa. O contrato de programa é a mesma coisa que uma concessão, só que o contrato de programa só pode ser feito entre dois entes públicos. Portanto, você não precisa o estado de São Paulo, por exemplo, ou o município a Beth está em Ribeirão Preto, Beth está em Eu estou em São José Ribeirão dos Preto e Campos. São José dos Campos. Gustavo está em Ribeirão. São José dos Campos, por exemplo, não precisa licitar na hora de uma concorrência para ver quem dá melhores condições, quem se propõe a atingir metas mais rapidamente, quem se predispõe a fazer mais investimentos, porque é um contrato de programa. Já concessão, não. Concessão pode ser feita entre um ente público e um ente privado e obriga a concorrência. Portanto, no momento que quiser oferecer, aí Ribeirão, quiser oferecer um serviço de saneamento, ele vai abrir uma concorrência, uma licitação, e as empresas, ou mesmo a empresa estadual, entra na concorrência e aquela que oferecer melhores condições vai ganhar. Lembrando que nós vamos ter uma grande guarda-chuva, que é a Agência Reguladora Nacional, que vai ser a ANA, que hoje é a Agência Nacional de Águas, que vai estabelecer normas e regras gerais para todo o país. Evidente que vai mudar, ela só dá diretrizes principais, mas ela muda de município a município. Um município como Ribeirão, que é rico, não vai poder não necessariamente ter as mesmas regras que o município do interior do Acre, por exemplo. Agora, as regras gerais vão estar estabelecidas. E entre as regras gerais, por exemplo, está a meta de que até 2033 nós alcancemos a universalização desse serviço. Certo, senador. Era justamente isso que eu queria saber do senhor, porque esse tipo de obra, né, como a gente fala comumente, né, não dá voto, porque é uma obra que não tem placa, não tem inauguração, o político não faz, né, não é uma ponte, né? O senhor vê que isso pode ser um empecilho, ou os agentes públicos estão conscientes da necessidade que realmente precisa encarar esse problema de frente e o Brasil tem que avançar? Olha, você tem toda a razão. Eu, por exemplo, quando fui governador, não sei se vocês sabem, eu fui governador do estado do Ceará, e talvez a maior obra física, mais importante, obra física tenha sido um grande projeto de saneamento. Ao contrário de ter sido popular, foi um dos momentos de maiores desgaste que eu tive aqui no Ceará, porque você esburaca a rua toda, durante algum tempo de onde você mora, você não consegue chegar de carro à sua casa porque ela está esburacada, você perde uma porção de comunidade, tem aquele desconforto. E se você tem uma loja, você perde a venda, porque não está passando o carro por ali. A obra ficando pronta, ela é enterrada. Não tem uma plaquinha lá de bronze com o nome do governador. Então, ela, além de não ser popular, ela às vezes, e muitas vezes, eu posso dizer, a maioria das vezes, ela é impopular. Então, eu responderia objetivamente para você da seguinte maneira: os governantes têm consciência, porque é um motivo de endemias, de doenças, de falta de produtividade, etc., básica,
mas não é prioridade porque, na falta de recursos, as prioridades são outras que são mais populares do ponto de vista eleitoral. Senador, só para resumir isso, antes de passar para a questão política, a gente, então, na terça ou na quarta-feira que vem, a ideia é votar o relatório e o projeto, e, sim, e deve ser feito sem muita alteração em relação ao que veio da Câmara, para poder facilitar, já não precisar voltar para a Câmara, essa proposta? Terça ou quarta-feira eu espero ler o relatório. Com muita boa vontade, espero que a gente possa até votar no mesmo dia. Mas, como a gente já conversou, podem ter algumas resistências que faça com que nós adiemos a votação propriamente dita por mais uma semana, por exemplo, ou para outro dia, para que se discuta mais. Apesar que esse processo no Senado já está bastante discutido, ele vem sendo discutido há pelo menos um ano e meio. O meu esforço e a minha intenção é fazer o possível para não mudar o da Câmara, para que não tenha que voltar para a Câmara, e qualquer coisa que nós estamos ainda em discussão com outros senadores que tenha que ser suprimido, por exemplo, nós façamos um acordo com o governo e o governo vete esse ponto, se for o caso. Estou dizendo que já tem um acordo nesse sentido, mas só qual é a estratégia para que não volte para a Câmara. Senador, passando um pouco agora para a parte política, né, falando, né, da pandemia do novo coronavírus, qual a sua avaliação da condução da pandemia ou a não condução pelo governo do presidente Jair Bolsonaro? Eu só tenho uma palavra para isso: desastrosa, porque você tem razão quando usa a palavra não condução. No momento, nós estamos sem Ministério da Saúde, de fato. Não existe Ministério da Saúde. Pelo conhecimento que eu tenho, converso com alguns secretários da Saúde, hoje o ministro da Saúde é, na verdade, um chefe do almoxarifado. Ele despacha para os estados algum material, respirador, máscara, ou qualquer outro material que chega ao Ministério. Mas uma política de saúde nacional, de combate à pandemia, uma orientação nacional, isso não existe absolutamente, e não é que não existe na teoria, não existe na teoria nem na prática. Se eu perguntar, você não sabe qual é. Se tem algum, nenhum de nós aqui vai dizer qual é. Agora, já foi pior. Já foi pior porque já atrapalhou. No momento em que o presidente da República insistia em dar orientações contrárias a que o Ministério da Saúde dava, principalmente na época do distanciamento social mais rígido, e ainda hoje, ele criou uma confusão tremenda na cabeça dos brasileiros, e por esta razão, acho que nenhum estado brasileiro, talvez em alguma cidade, uma ou outra, tenha se conseguido fazer um distanciamento realmente verdadeiro. Como nós não conseguimos esses objetivos, hoje nós estamos passando pelos números que nós estamos passando, porque nós não conseguimos. Na verdade, no Brasil, não houve um lockdown nem pensar. Mesmo o distanciamento social, não houve verdadeiro. Você sabe muito bem que vocês são jornalistas, pessoas informadas, que estão dentro do meio político, lendo todas as informações, mas boa parte da população é muito influenciada pela palavra do presidente. O presidente, afinal de contas, não é apenas um gestor, ele é uma referência para nós brasileiros, principalmente numa situação dessa. E quando ele dá sinais contrários a todos os momentos sobre a questão do distanciamento social, ele atrapalhou muito e é culpado por muitos dos problemas que nós estamos vivendo. Senador, como é que o senhor vê essas constantes quedas de braço entre o presidente e
principalmente o Supremo Tribunal Federal, né? Ontem o presidente fez uma série de postagens nas redes sociais dizendo que era inconcebível a investigação contra seus aliados na Câmara e no Senado. Hoje ele disse que o tempo está curto, enfim, que ele vai ter que tomar alguma medida. Disse isso para os auxiliares aí os auxiliares, não, os apoiadores que ficam em frente ao Alvorada. Enfim, essa corda está esticando perigosamente, né, senador? Olha, eu sou muito preocupado com isso, mas eu, sinceramente, eu sou muito preocupado desde a campanha. Quando eu vejo um presidente na campanha eleitoral que tem como símbolo, não sei se é um rifle, um revólver, eu sei que era alguma coisa que mata, isso já é altamente preocupante. E traz na lembrança muitos episódios do passado, como o fascismo, por exemplo, que sempre teve essa forte ligação com armas letais. Depois, na presidência da República, esse tom vem crescendo. Quando ele diz numa reunião que quer a população toda armada, uma reunião, se não me engano, daquela célebre reunião de ministros, isso preocupa mais ainda. Aí em São Paulo, lá em Brasília, também aqui em Fortaleza já tivemos alguns confrontos entre manifestantes de um lado e do outro. E já pensou todo mundo armado como ele quer? O que vai acontecer? Evidentemente que é a quebra das instituições, claro. É o chamado momento em que o Exército se acha no direito de intervir para manter a ordem. Nós já vimos isso também aqui no Brasil no passado. As constantes agressões ao Supremo, até de baixíssimo nível, com palavras de baixo calão, mostra uma intenção de esticar a corda. Ele já esticou a corda. Graças a Deus, nós estamos nas outras instituições, o próprio Supremo, o próprio Congresso Nacional, tendo a calma e a serenidade suficiente para que a corda não se estique tanto e que a gente possa conviver com esse tipo de liderança que, evidentemente, planeja alguma coisa a mais do que o poder que ele já tem. Então, eu diria para você que eu, por exemplo, sou contra o impeachment, porque o impeachment vai ser um motivo para uma desordem. Talvez seja até um motivo desejado por aqueles que queiram uma desordem. Acho que nós vamos ter que trincar os dentes e conviver com isso até o final do mandato. Mas tem um fato, na minha opinião, que eu tenho usado. Na verdade, não existe ditadura no Brasil hoje, mas os militares estão no poder. Hoje, toda esta problemática, todo esse tipo de atitude, todo esse tipo de postura é respaldada pelos militares no governo, que tem os militares fora do governo atrás. Então, eles não fizeram a ditadura militar, evidentemente, graças a Deus, mas eles estão no poder junto com o presidente Bolsonaro. Senador, nessa sua avaliação, neste cenário, né, falando assim da sua posição contra o impeachment, que vai ter que esperar, né, até o fim do mandato, né, no decorrer aí das ocorrências, a gente está vendo ali a cada dia a temperatura aumentando, né? A temperatura está aumentando, o povo já está começando a ir para as ruas, mesmo com pandemia, tem as manifestações antidemocráticas, tem um grupo também, né, que 70% da população, que está começando a despertar e ir para as ruas. O senhor vê algum caminho para a saída desta crise em relação à pandemia, em relação à economia que está em frangalhos? Vamos lembrar aí as baixas do governo, o governo acabou de perder o Mansueto, está saindo, ou seja, é só notícia que parece que não mostra ali a luz no fim do túnel. O senhor consegue enxergar alguma saída? Não, a saída eu acho
Evidentemente que se essa corda for mais esticada ainda na frente, por exemplo, o presidente não cumpra uma ordem judicial, aí passou do ponto. A saída é que os dois poderes, no caso o Supremo, tenha serenidade para cumprir o seu papel e exerça todo o seu poder legal, e o Congresso assuma o protagonismo das medidas econômicas. Nós vamos... o que não é fácil. Eu já estou há alguns anos na política e sei que, principalmente na economia, quem dá o rumo, quem dá as prioridades e quem orienta a política econômica vem do Executivo e dá um rumo para o Congresso e quais aquelas medidas que serão mais importantes ou fundamentais para que essa política econômica alcance êxito. Neste caso, nós vamos ter que exercer um papel mais protagonista, com muito cuidado, porque, aparentemente, nós vamos viver assim até o 2022. Mas, senador, o Congresso já não vem exercendo esse papel de protagonismo? O que a gente vê na prática, né, as ações, né, a gente viu a própria reforma previdenciária, essas questões emergenciais, a gente vê na pandemia, assim, o governo, né, praticamente parado. O senhor falou o Ministério da Saúde, que devia estar atuante, praticamente não existe, né? O senhor falou que é um despachante de almoxarifado, né? O senhor classificou bem o titular, que é interino. Então, o Congresso já não vem se antecipando, é isso, senador? Já vem acontecendo isso porque o governo tem sido isso aí desde o início. Ultimamente, ele tem subido o tom, mas ele vai ter que agora assumir mais ainda, porque nós vamos passar de um problema econômico que estava sendo de uma maneira difícil, dura, mas sendo resolvido, para uma recessão talvez uma das maiores da nossa história. E aí sim precisaremos de medidas econômicas muito mais fortes e alguns de iniciativa do Executivo. Por exemplo, a questão do crédito, a questão de obras, de programa de obras, que o saneamento é muito importante. Nós vamos ter que tomar medidas excepcionais, como todos os países do mundo vão fazer ou já estão fazendo. Então, isso ser protagonizado pelo Executivo, medidas para retomar o crescimento econômico e de emprego de uma recessão profunda, protagonizada só pelo parlamento, é muito mais delicado e mais difícil. Isso nos leva ao meu sonho. E aí é outra discussão que vocês não vão querer discutir isso agora, nem vale a pena, que é um parlamentarismo daqui por diante. Daqui por diante, não, no outro governo. Não para esse governo, senão não é golpe, esse cara a gente vai ter que aguentar. A gente não vai querer discutir, mesmo porque o tempo da gente já está esgotado, senador. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer a presença da Beth Lopes, minha querida companheira aqui, como sempre, né, nessa batalha. E agradecer o Cláudio da Luz, que está também fazendo o nosso contato aí. E agradecer, assim, você, até o próximo Papo com o Editor e até a próxima semana. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, obrigada.